Estou colocando aqui a gravação. Pessoal, graça e paz. Queremos agradecer aí a presença de todos. Natália e eu estamos inaugurando aí esse projeto novo, Café Teológico, para a gente propor aí algumas aulas, alguns temas da atualidade voltados aí para a teologia. Então, naquele formuláriozinho, vocês podem sugerir temas de interesse, e aí a gente vai vendo o calendário, vamos alinhando aí com os pastores também, para que possa acontecer mais vezes. E aí, quando passar a pandemia, a gente tenta fazer presencial, tá bom? Então, em função da data de hoje, temos aí mais 503 anos da Reforma Protestante, a Natália e eu, mais a Natália preparou aí um materialzinho bem bacana, eu dei algumas dicas, mas ela arrasa nessa área. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fiquem à vontade para usar aqui o chat para fazer perguntas. E depois, antes do término, a gente dá uma olhadinha também nas perguntas que chegaram. Se inscreva lá no canal do YouTube, deixa lá um comentário para a gente continuar divulgando. Aos pouquinhos a gente vai trazendo alguns temas aí da teologia, mas que também são temas práticos aí para a nossa vida. Vindo aí o Carlos, está chegando. Eu acredito que é o pastor Carlos, hein? Eu acho. O El Diaco projetar minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Yes! Tá vendo? Né? Bom, então, acho que você quer começar, Nath? Aí eu vou complementando. Amém, pode ser. Boa tarde. Vamos orar rapidamente, né? A gente, Você quer orar? então, começar para agradecer ao Senhor por esse momento. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos nesta tarde, Senhor. Muito obrigada pela vida de cada um que cedeu um pouco desse momento para ouvir mais, Pai, da história, Senhor, da história que provém de Ti, do Teu povo, Senhor, de nós que somos a Tua igreja, Senhor. Muito obrigada por nos sustentar, por nos fortalecer até aqui, Pai. Somos gratos a Ti por todas as coisas que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor é, Pai. Fala conosco nessa tarde, que nós possamos aprender mais, Pai, da Tua história, aprender mais de Ti nesta tarde, Senhor, dos Teus feitos, de como o Senhor preservou, de como o Senhor levantou ao longo de toda essa história, Senhor, homens, mulheres, Senhor, firmes e fortes, que não cederam em meio a tantas coisas, se manteram firmes na fé, Senhor, e se levantaram com voz ativa em meio ao povo, em meio à sociedade. Que estes também sejamos nós, Pai, agora, nos dias de hoje, em nosso meio, em tudo aquilo que nós vivemos, em tudo aquilo que nós presenciamos, que nós sejamos aqueles também que se levantam, Pai, como homens e mulheres de Deus, para falar de acordo com a Tua palavra, Senhor, de acordo com a verdade estabelecida na Tua lei, Pai, que nós sejamos estes neste tempo. Em nome de Jesus, muito obrigada, nós te louvamos e te agradecemos, fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, boa tarde a todos, gente, foi algo de última hora, né, o João propôs, assim, né, nós estávamos lembrando que estava próximo da data da reforma, e aí o João comentou e a gente falou, vamos tentar, né, de um dia para o outro, assim, e acabou dando certo, e vocês estão aqui, nós agradecemos por isso. Então, nós queríamos falar hoje, porque realmente hoje é o dia da Reforma Protestante. Eu acredito que todos aqui já saibam, já estudaram, né, conhecem algo acerca da reforma, mas hoje a gente vai mais dar uma pincelada mesmo, porque é um assunto muito extenso, tem muita informação, aconteceram muitas coisas, mas até como eu estava falando com algumas pessoas hoje de manhã, é muito importante a gente conhecer, né, ainda que seja pouco, né, ainda que a gente não se aprofunde tanto como deveria, na verdade, né, todos nós, mas é bom ao menos conhecer, porque faz parte da nossa história, né? Foi necessária uma reforma e a gente precisa saber o porquê que essa reforma aconteceu, como ela se deu, como era a igreja de Cristo, né? O que acontecia com a igreja naquele tempo, por que houve a necessidade de uma reforma. Então, nós hoje, nós precisamos conhecer de onde nós viemos, né? De onde vem
a nossa história, a história do povo de Deus, do cristianismo, né, primitivo, da Idade Média, até chegar nos nossos dias. E é muito importante, né, a gente está com um plano aí de conversar depois um pouco sobre a história da igreja, porque a reforma, ela acaba entrando também, né, é a história da igreja também, da Igreja Universal, né, católica. Católica significa universal. E a reforma foi um grande feito, um grande acontecimento que mudou, marcou mesmo a história do cristianismo, né? E tanto em âmbito religioso, social, econômico, a gente vai ver isso um pouquinho hoje. Aqui é a imagem de Lutero, né? Ali nas portas de Wittenberg, da igreja de Wittenberg, ali no castelo, pregando ali as 95 teses, que a gente vai falar um pouquinho hoje. Se vocês já conhecem sobre o assunto, ou se não conhecem, vão mandando aí no chat quais são as principais dúvidas que a gente, ao longo da aula, a gente vai tentando sanar e falar um pouquinho sobre as dúvidas também, ou aquilo que vocês já ouviram, não sabem se tem alguma dúvida a respeito sobre esse assunto, vão mandando aí no chat, tá bom? Então, pode passar, João. Aqui a foto de Lutero, como eu disse. E aí a pergunta, né, quando a gente fala assim de reforma protestante, o que foi a reforma protestante e por que, foi aquilo que eu falei há pouco, né, e por que houve a necessidade de uma reforma religiosa? Aqui a gente fala religiosa, mas a gente, como eu disse, ao longo da aula aqui, nós vamos ver que foi uma reforma em outros âmbitos também, né? Porque naquela época a Igreja Católica ela controlava tudo, tanto no âmbito religioso, tanto no âmbito econômico, social, cultural, né? Ela que determinava, o Papa, ele tinha um poder de jurisdição ali, então a Igreja ela controlava tudo. Então, quando houve o impacto da reforma, acabou impactando todas essas áreas, mas principalmente na decadência espiritual da época, houve essa necessidade de uma reforma. E a gente vai ver o que acontecia naquele tempo para que Martinho Lutero e os demais, né, reformadores também, e os percussores também, os precursores, aqueles que vieram antes também tentaram já falavam acerca disso, já meio que davam indícios de uma reforma, o porquê que eles se levantaram, né, para que isso acontecesse. Então, pode passar aí, João. João pode ir falando aí, né? Aí eu trouxe aqui só para a gente entender o termo reforma, né? Protestante, protesto, né? Reforma. O que significa o termo reforma, né? O termo reforma significa dar melhor forma. Nós reformamos aquilo que anteriormente já teve uma forma, né? Por exemplo, quando a gente vai reformar ali a nossa casa, tal, ela tinha uma forma e com o tempo o que acontece? Vai necessitando de reparos, né, e vai necessitando de trazer uma nova forma, de emendar, de corrigir. Então, foi isso que a reforma trouxe. Na realidade, lá no início, havia uma forma, havia a igreja, né, a igreja do Senhor, os ensinos do Senhor, a doutrina dos apóstolos, que na verdade nada mais era do que aquilo que eles trouxeram do Senhor Jesus, os ensinamentos do Senhor Jesus para a prática, e isso com o tempo, com a decadência da igreja, isso foi se deformando, e saiu da forma. Então, a reforma é trazer à forma aquilo que se saiu. Então, na verdade, quando eles trouxeram, quando aconteceu essa reforma, a necessidade dessa reforma, era porque a igreja havia se desviado da verdade. E a gente vai ver um pouquinho disso, necessitando retornar para a forma, retornar para aquilo que era correto, retornar para o início, para a característica inicial, para os ensinamentos verdadeiros das escrituras. Então, por isso que o nome reforma, para trazer novamente a forma aquilo que havia saído, que havia se deformado, que havia se desconfigurado, que havia perdido a sua forma verdadeira. Pode passar aí, João. E esse aí é o termo-chave, viu, pessoal? A gente vê ali que é um contexto da Idade Média, um contexto em que
a igreja já vinha sofrendo vários ataques, e aí notou-se que havia esse afastamento. Então, Martinho Lutero, ele era um padre, acho que hoje não vai dar tempo da gente se aprofundar muito na vida dele, mas ele era um padre, ele era um monge agostiniano, e aí ao longo aqui a gente vai falar sobre isso, né? E ele ficou assim indignado por vários fatores, e principalmente isso aqui que está bem claro aqui, né? A igreja se desviado do caminho da verdade. Então, Lutero foi um homem muito usado pelo Senhor para trazer essa mensagem de voltar à mensagem do Evangelho, voltar à palavra, olhar para a soberania de Deus, um retorno às Escrituras. E aí já deixamos uma reflexão aqui. Como é que nós estamos hoje? Será que a igreja mundial, a igreja na Europa, né? Essa semana, infelizmente, teve um ataque terrorista numa igreja na França. 3 pessoas, se não me engano, faleceram, né? Não vou entrar aqui no aspecto religioso, mas era uma igreja cristã, né? Tiveram várias vítimas ali. Então, nós percebemos que o terrorismo ele está crescendo muito, e os cristãos eles continuam sendo muito afrontados. Então, desde aquela época, a palavra, o evangelho verdadeiro, ele já era atacado. Aí Deus levantou a vida de Martinho Lutero. Só que nos nossos dias esses ataques também estão acontecendo, e daí a necessidade, né, dessa reforma para a gente para nós voltarmos como igreja de Jesus na terra a palavra do Senhor. Então, esses aprendizados, eles são importantes nesses 500 e mais de 500 anos, né? Vamos seguir aqui, então. Vai lá, Nath. Aqui a gente vai conhecer um pouquinho da história da igreja. Tem muito mais, né, nos séculos anteriores, mas a gente vai começar ali do ponto-chave. Vou trazer rapidamente o crescente distanciamento da igreja católica, porque, na verdade, gente, a igreja católica, a palavra católica significa universal. É a igreja universal, é a igreja de Cristo em todo o mundo. Na verdade, nós somos a igreja católica no sentido que nós somos a igreja de Cristo, a igreja universal, não do reino de Deus. Mas nós somos a igreja universal do Senhor. Então, quando a gente fala igreja católica, é a igreja universal. Agora, a igreja católica romana, que é a igreja católica, que veio que caiu mesmo em heresias, numa decadência espiritual, até que ali na reforma houve totalmente... João, acho que a letra, não sei se está todo mundo conseguindo enxergar, não dá para aumentar um pouquinho, né? Não sei se para mim ficou pequena, acho que eu deixei muito pequena, perdão, gente. Ele não deixa. Não, ele não pode deixa. deixar então, não tem problema, acho que é a fonte. Você está no celular? Estou no computador, mas eu estou conseguindo ler, que eu acho, para o pessoal, acho que está bem, a letra parece estar pequena, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas a igreja, o período... No período que a igreja de Cristo foi perseguida, muito sangue foi derramado, muitos mártires. Quando a igreja era perseguida, a igreja era pura, ela não havia se corrompido. A partir do momento que o cristianismo é declarada a religião oficial do império, nesse ano aqui, 313, no Edito de Milão, pelo imperador Constantino, que havia se convertido, né? Que essa conversão dele até hoje é meio suspeita, né? Alguns dizem que foi uma jogada política da época, outros dizem que realmente ele se converteu, não dá para saber, mas a igreja ela era perseguida, né? O cristianismo era considerado uma seita. Desde lá a gente conhece a história, né? Desde o início da igreja, a igreja lá começa em Atos. Então, o povo de Deus sempre foi perseguido, a igreja do Senhor, ela sempre foi perseguida, as pessoas, elas eram mortas, né? A gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso na história da igreja, então não vou me alongar muito, mas eu queria começar desse ano aqui, 313, porque o imperador Constantino, ele já estava no poder, ele foi para uma batalha, e ali naquela batalha, ele diz ter tido uma visão da cruz, né? A partir daquele momento, ele se converteu ao cristianismo, e aí, nesse ano de 313, ele declarou
que o cristianismo era a religião oficial do império. Foi aí que houve a junção daquilo que a gente chama de igreja-estado, né? A igreja, ela parou de ser perseguida, mas ela também parou de ser pura. Houve um envolvimento religioso e político ali. Então, imagina, né, a bagunça que se transformou. Então, ali, a igreja já começou a dar indícios, né, de desvio, de mudança, é realmente o início de uma decadência que a gente chama de decadência espiritual. Agora eu vou relatar alguns acontecimentos, por que é dessa decadência e por que realmente houve necessidade da reforma. Porque, como nós vemos aqui, se em 313 a religião declarada pelo Império Romano por Constantino foi o cristianismo, a gente poderia pensar assim, nossa, a igreja então cresceu, né? Ela não era mais perseguida, glória a Deus por isso, mas na verdade foi ao contrário. Muita coisa começou a entrar dentro da igreja, né? E esse envolvimento com a política acabou também fazendo com que houvesse essa decadência, fizesse com que a igreja de Cristo ela perdesse, né, os seus valores e os seus princípios. Aí aqui no ano 604, na verdade a gente vai falar um pouquinho antes desse ano 604, mas também é um marco, porque nesse ano 604, que é considerada a era cristã, né, o imperador Focas declara o bispo de Roma Gregório e tal. Foi nessa época aqui que foi instituído o papado romano, né? O Papa passa a exercer uma autoridade de domínio sobre todas as igrejas cristãs da época. O Papa é o representante, né, considerado o representante de Deus na Terra, e tem alguns escritos, né, que na verdade a gente sabe, nós cristãos que conhecemos, sabemos que não são escritos falsos, que onde a Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa, que ele se denominou o primeiro Papa. Mas nós sabemos que isso não é verdade, porque eles creem que o fundamento, quando Jesus Cristo diz, né, sobre esta pedra, eles dizem que essa pedra é Pedro, mas com uma boa hermenêutica e com conhecimento bíblico, nós sabemos que Cristo diz que ele é a pedra, né? E não Pedro, mas a Igreja Católica, ela pegou e distorceu essa verdade e colocou Pedro ali, uns escritos como se Pedro fosse o primeiro Papa, e muita coisa aconteceu, mas neste ano de 604, houve então essa instituição desse poder de jurisdição do Papa, onde o Papa ele tinha uma autonomia e um poder podia exercer o poder como autoridade máxima. Então imagina, né, começando daí, o caminho já estava meio que perdido. Então aí foi só de água para água abaixo mesmo, só decadência mesmo. Então pode descer, João, por favor. Aí, ó, um pouco antes de 604, já aconteciam algumas heresias, algumas falsas doutrinas, isso na igreja católica, a igreja universal. Aí eu coloquei alguns aqui, tem outras também, mas esses são os pontos mais importantes do que a gente vê como a igreja necessitava realmente de uma mudança, de uma reforma, voltar às escrituras. Ano 300, né, tudo isso é depois de Cristo, eles já faziam oração pelos mortos. Ano 320, foi instituída aquelas velas de cera nos cultos. 375, ano 375, veneração dos anjos, a confecção de imagens, né, que a gente vê hoje que eles adoram imagens, aquele monte de imagem no templo, foi a partir do ano 375. No ano 394, instituição também da missa, a instauração da missa, que era o que não havia antes, e eles instituíram que houvessem missas, né, o culto virou, na verdade, a missa. E esses que estão em amarelo são alguns pontos que a gente conhece também, que são muito importantes, né? Nesse ano 393, Gregório I estabelece a doutrina do purgatório, gente. Acho que todos aqui já ouviram falar, né? Que era o lugar intermediário entre o céu e o inferno. Então, a alma, ela ficava ali, necessitando ficar purgando pelos seus pecados. E mais para frente a gente vai ver também sobre as indulgências, né? As pessoas pagavam indulgências
para poder ir para o céu, né? Pagava a salvação, pagava, tinha um determinado valor dependendo do nível social da pessoa. Mas isso a gente vai entrar aqui também. Então, no ano 600, né, eles começaram a usar o latim, e muitas pessoas não conheciam. Então, conhecendo ou não o latim, era obrigatório o latim nas missas. Nisso, eles começaram a afastar as pessoas da própria palavra, porque as pessoas não conseguiam compreender. Mas, na verdade, era uma jogada também política, econômica, social, porque eles só ensinavam aquilo que eles queriam que as pessoas soubessem. Então, as pessoas foram se distanciando, né? Vai chegar um ponto aqui que nós vamos falar também, que as pessoas não tinham conhecimento das escrituras, só quem era estudado, só quem fazia parte do clero, do papado, que tinha acesso à Bíblia. As pessoas comuns não tinham acesso às escrituras. E as escrituras eram em latim, as missas eram em latim, então, ou seja, as pessoas eles só falavam aquilo que eles queriam que a sociedade, que as pessoas soubessem. As pessoas estavam restringidas a ter a palavra, a ter as escrituras em mãos. Então, aqui no ano 600, a missa em latim, aí começaram as orações dirigidas a Maria, ela foi colocada como mediadora entre Deus e os homens. Então, aí a igreja já estava em um nível de heresia terrível, uma decadência espiritual terrível. Então, aqui, ó, eu não sei. Oi, fica à E aí, vontade. Nath, é interessante, né? E aí, pessoal, é bate-papo, viu? Vocês podem falar também, usar o chat. A gente vê, pessoal, que as heresias que a gente vê chegando hoje, quando foge da palavra algumas religiões, inclusive, a gente pegar aqui religiões do âmbito cristão, né? Tem o catolicismo, tem ali o Testemunho de Jeová, tem os mormons e tal. A gente vê que estas heresias, elas não são de hoje, elas aconteciam 600 anos antes de Cristo. E olha que interessante, a reforma aconteceu em 1517, e a Natália está puxando de 300 para frente. Vocês podem perceber que durante muitos séculos, aos pouquinhos, eles vão se afastando daquele ensino lá de Atos, aquele ensino do Novo Testamento. Foi o que a Natália falou, né? Desde lá de Constantino, ele coloca o cristianismo como religião. Aqueles templos que adoravam outras religiões passaram a virar as igrejas. A gente vê templos enormes. E aí, essas crenças vão se afastando cada vez mais do evangelho, né, da palavra verdadeira. E aí o pessoal colocou até aqui no chat, Nath, a questão do Papa, né, como o Papa está trazendo aí uma influência, atacando alguns valores cristãos que anos atrás eles eram inegociáveis, Sim. né? Então é que a gente está diante, hoje em dia, de um Papa que ele conversa bastante com outras ideologias, não necessariamente ele fecha só com a Bíblia. Então, a gente vê a necessidade cada vez mais de um resgate para a palavra, para a gente conhecer mais, para a Reforma. gente bater. Vai lá, Ana, pode continuar. É verdade, e eu ia falar isso também, né? Que sempre por trás, sempre há uma jogada política, sempre há uma jogada econômica. Era o que já acontecia aqui nesse tempo. A igreja, nesse tempo aqui que nós estamos falando, ela tinha o poder estava nas mãos da igreja, o poder estava nas mãos do Papa. Então, nessa época, era eles que dominavam tudo. Então, tanto no âmbito espiritual, como nós estamos falando aqui, mas em todos os outros também. E hoje a gente vê acontecer a mesma coisa. A política por trás, economia, muitas igrejas se desviando, né? A gente pode falar não só a igreja católica, mas a igreja católica romana, que eu digo, mas as igrejas consideradas, né, que se denominam cristãs, abraçando causas liberais por conta de política, por conta de economia, como o homem ele se entrega pela cobiça, né? Pelo anseio, pelos seus desejos, como ele foge, ele deixa a verdade das escrituras à parte para compactuar
com o governo, para compactuar com a política, né, para compactuar com a economia. Isso já acontecia lá, como o João falou, mas continua acontecendo nos nossos dias. Para nós, a gente lendo isso daqui, é terrível quando a gente lê sobre purgatório, quando a gente lê aqui sobre culto a Maria, veneração, adoração, culto aos mortos, oração aos mortos, tudo isso é terrível, mas se nós olharmos para os nossos dias de hoje, tem muitas coisas acontecendo que soam até muitas vezes piores do que essas daqui. Então, não estamos muito diferentes, eu digo assim, o que está acontecendo no mundo hoje não está muito diferente do que acontecia aqui, né? Então, aqui, ó, em 607, foi o que eu tinha falado lá no começo, que o poder papal, né, instaurado, a jurisdição do Papa, como autoridade máxima, isso no ano 607. Aí vai aumentando, ó, nós podemos ler aqui, ó, 786, começaram culto à cruz, culto às imagens e relíquias, água benta, aí tem aqui a canonização dos santos, celibato do sacerdote, na época que os padres não poderiam se casar. Aí tem a época da Inquisição, que é terrível também, que é uma perseguição àqueles que eles consideravam hereges, aqueles que não aceitavam aquilo que a Igreja Católica falava, aquilo que o Papa falava. Quem não aceitava aquilo era perseguido, era morto, e eles usavam como desculpa, primeiro, o poder papal, que era instaurado ali, todos tinham que respeitar aquele poder, que era um poder de autoridade máxima, e eles faziam esse tipo de aquisição chamada santa, dizendo assim, olha, nós estamos libertando essa alma desse herege, ele está com heresias, ele vai contra aquilo que nós dizemos, o corpo dele vai perecer, mas a alma dele vai ser liberta, então por isso que se chamava Inquisição Santa. É terrível, foi uma perseguição sangrenta e terrível. E então aí vai prosseguindo, ó, no ano 1215, ó, a questão da transubstanciação, ou seja, a carne é o corpo mesmo, eles dizem que é o corpo de Cristo mesmo. E aí, gente, são passados de cada ano, né? Cada data que nós observamos aqui, parece que a coisa vai ficando pior. Parece que não vai ficando, né? Ó, confissão de pecado aos padres, a confissão tinha que ser auricular, ou seja, nos ouvidos, a pessoa, por isso que a gente vê, né, às vezes, em filme, estuda, a pessoa senta na igreja católica, né, a pessoa senta, tem o padre ali, ela fala no ouvido e o padre está com o ouvido assim, escutando. Isso foi instituído aqui, no ano 1215, tinha que ser uma confissão auricular, o padre tinha que ouvir, e aí determinados pecados ele falava, olha, você vai fazer assim, assim, a pessoa, ela era livre, né, ela era considerada através das orações que ela fazia, as rezas que ela fazia, e aí no ano 1229, a proibição da Bíblia aos leigos, que foi aquilo que eu estava falando, eles tiraram a Bíblia da mão do povo, né? Era aquela época de burguesia, a igreja ela era totalmente envolvida com o poder econômico, e aqueles que eram pobres, aqueles que eram leigos, eles não tinham a Bíblia, eles eram proibidos, eles não tinham em mãos, eles não poderiam ter, e eles tinham dificuldade também com o latim, que era a linguagem falada ali nos cultos, então eles totalmente estavam leigos da palavra de Deus, eles estavam enganados e eles faziam aquilo, eles eram totalmente dominados pela Igreja Católica. O que o Papa falava, o que as autoridades, o clero falava, era a voz de Deus para o povo, porque eles eram leigos e eles não tinham a Bíblia, eles não tinham as escrituras para confirmar aquilo que era falado. E aí uma data importante também aqui, do purgatório como dogma, né, já existia, mas aqui foi se tornado um dogma, a doutrina dos 7 sacramentos, que a gente vê até hoje, né, e aqui, ó, aproximadamente no ano 1509, a questão das indulgências, que foi aquilo que chocou Lutero, né, quando Martinho Lutero, ele bateu de frente com as indulgências, ele via as pessoas pagando, né, para obter perdão pelos seus pecados. Era um documento, gente, que o Papa assinava e ia de acordo com os seus bens, com as suas posses. Por exemplo, se eu tinha mais poder, se eu tinha mais uma situação de econômica melhor, eu pagava um valor mais alto.
Se eu tinha um valor menor, eu pagava, se eu era uma pessoa mais simples, eu pagava um outro tipo de valor. Então, para cada pessoa, né, era determinado um valor e a pessoa tinha que comprar esse documento para que ela obtesse o perdão dos pecados dela. Mas o que acontecia naquela época? Era necessário dinheiro, eles precisavam de dinheiro, o Papa precisava de dinheiro para arrecadar para a construção da Basílica de São Pedro. E o que eles fizeram? Eles implantaram as indulgências para que eles levantassem um dinheiro para a construção dessa basílica. Ou seja, a basílica para São Pedro, mas à custa do dinheiro, mediante que as pessoas acreditavam, pagavam por aquilo para que seus pecados fossem perdoados. E como eu disse, quando Lutero ele bateu de frente, quando ele viu o que estava acontecendo, ele se indignou, ele não aceitou. Quando ele teve um encontro com a palavra, que a gente vai ver mais à frente, né? O justo viverá pela fé. Ele teve a revelação daquela palavra e ele se levantou contra essas heresias, ele se levantou contra o papado, ele se levantou contra a autoridade da igreja daquela época, da igreja católica. João, fica à vontade. Ah, e é isso mesmo, gente, o que a Nath falou, né? É um distanciamento da palavra, e isso vai se agravando durante muito tempo, e aí, o que é maravilhoso? Essas coisas iam acontecendo, e Deus ele ia levantando vários crentes, vários homens cheios do Espírito Santo, para fazer a diferença em todo esse período. Então, assim, muito sangue foi derramado? Foi. A época da Inquisição essa é uma data que muitos historiadores católicos, por exemplo, eles tentam negar que aconteceu. Mas, gente, são provas, a arqueologia mostra provas que não tem como você negar. Era muito terrível a forma como eles condenavam. O Papa, queridos, eles queimavam na fogueira. A gente fala que as bruxas eram queimadas na fogueira, mas os crentes também. As Bíblias eram recolhidas e eles tacavam fogo na praça para justamente mostrar que eles estavam combatendo esta verdade da palavra. Então, a gente vê como o inimigo, né, ele é furioso contra a ação do Senhor, e apesar da humanidade, né, passar por todos esses desvios, Deus ele sempre foi poderoso para levantar vidas, né? Levantar vidas para trazer esse resgate aí à palavra do Senhor. E aí a gente vai falar um pouquinho agora porque quando Martinho Lutero vem, a coisa já começa a acontecer. Lutero ele bate de frente, Lutero ele é impactado pelo amor do Senhor, ele se converte. Só que antes dele, ele foi influenciado por muitas outras pessoas. Então, e aí a gente vai falar um pouquinho agora dos pré-reformadores. Então, tem o Martinho Lutero, que foi o nome mais famoso, assim, da Reforma Protestante. Tiveram pessoas muito importantes antes dele, não só homens, mas também mulheres, que foram mártires também, muito importantes durante todos esses séculos. E depois de Lutero também teve a pós-reforma, teve outros movimentos de contra-reforma, tiveram outros avivamentos, que aí vamos precisar de mais cafés teológicos, tá, gente, para falar. Então vamos falar um pouquinho agora dos pré-reformadores. Quer falar, Nath? Pode falar, fica à vontade, João. Então, gente, vamos lá, né? Então, esses nomes aqui, ó, John Wycliffe, o Jan Hus, esse Jan Hus tem um filme muito legal dele no YouTube. É um filme de mais ou menos 1 hora. O Jan Hus, ele foi um homem de Deus, e que ele enfrentou o Papa da época. Ele também estava confrontando ali esses ensinamentos contra a palavra, e ele foi condenado à fogueira. Os dois aqui foram condenados. O John Wycliffe, ele morreu antes de ser condenado. Então, depois que ele foi condenado só depois da morte dele. O que o Papa fez? Simbolicamente, pediu para tirar o corpo dele da sepultura e queimar lá os restos mortais de John Wycliffe, só para testemunhar ali que ele foi condenado. Já o Jan Hus, não. O Jan Hus, ele foi condenado mesmo à fogueira, e aí os historiadores dizem que na fogueira
ele declarou, ele cantava na fogueira e ele profetizou que ele poderia morrer, mas 100 anos depois seria levantado um cisne, e um cisne que jamais seria queimado. Então conclui-se que Jan Hus estava profetizando sobre a vinda de Lutero. Olha que tremendo, né, gente? 100 anos antes, ele profetiza que seria levantado um homem que não seria morto na fogueira. Então, eles faziam uma referência aí ao Martinho Lutero. Então, queridos, entre outros nomes, né, esses dois nomes aqui, eles tiveram uma grande influência em Martinho Lutero, principalmente o John Wycliffe, justamente para combater essas heresias, esse distanciamento da doutrina bíblica daquilo que estava sendo ensinado nas igrejas através das indulgências. A gente vai disponibilizar para vocês também um arquivo com as 97 teses do Martinho Lutero, para quem tiver curiosidade de se aprofundar mais, é muito interessante. Ele foi pontuando ali tudo o que ia acontecendo. Olha alguns pontos aqui, ó. O Wycliffe, ele pregava o retorno da igreja à pobreza e criticava a figura central do Papa. Então, o que hoje se aceita, como a Nath falou, né? Hoje, para os católicos no mundo, o Papa seria, entre aspas, aí, o representante de Deus na Terra, né? Então, desde aquela época, o John Wycliffe já combatia isso. E olha e aqui, gente, é um pensamento da época, tá? Idade Média, retorno à pobreza dos integrantes católicos, limitação dos papas e cardeais às questões espirituais, a escritura. Olha o que o Wycliffe defendia: a escritura sagrada como única lei que deveria reger a igreja. Porque até hoje, queridos, a igreja católica ela considera a tradição da igreja como regra máxima, não necessariamente a verdade aí das escrituras. Então, isso é algo interessante. E olha que interessante também, Cristo como principal elemento da igreja, e não o Papa. Colocar Jesus numa posição assim superior à figura papal. A gente olha isso hoje, parece um absurdo, né? Mas para aquela época era algo assim muito presente. E aqui no final, olha, ele começou a tradução da Bíblia para o inglês, para que o povo pudesse entender. E é interessante, gente, que Lutero pegou essa mesma linha. Lutero, a gente vai ver aqui, né, que no final da vida dele, ele conseguiu entregar ali uma tradução da Bíblia para o alemão, para que qualquer pessoa comum pudesse ali entender. E é interessante, tudo isso foi acontecendo de Lutero para frente. O papel, gente, você imprimir as coisas em papel, isso foi inventado por Alexander Gutenberg em 1500. Então, quando Martinho Lutero ele protesta contra estas regras, já existia o papel. Então, quando ele cola ali na parede, não tem acesso a essa informação. Então, é como se Martinho Lutero postasse um negócio no Instagram. E aí todo mundo passou a ter acesso. Porque tudo isso aconteceu, e eu acredito que, por provisão do Senhor, tudo isso aconteceu na época em que foi possível você imprimir as informações em papel, através da imprensa, da impressora. Então, isso facilitou bastante. Aqui, os escritos de Wycliffe influenciaram outros reformadores, como John Hus, já falei para vocês, tem um filminho dele no YouTube. Ele também falado dele naquele livro, naquele livro Heróis da Fé. Ele começou a pregar com poder a palavra de Deus. Ele foi perseguido, traído e levado para a fogueira. Legal, ó, falei errado, falei 97 teses, na verdade foi 95 teses. Quer falar, Nats? Não, fica à vontade. É um pouquinho sobre a reforma mesmo. Você fala então no finalzinho sobre as 5 solas. Beleza. Falar essa parte. Então, aqui é o que foi a reforma, tudo isso que nós já falamos aqui, que foi esse movimento, né, do século XVI. Se iniciou a partir de Martinho Lutero, mas nós vimos aqui que tiveram os precursores, aqueles que vieram antes dele, que também já defendiam essa mesma linha. Na verdade, eles defendiam a verdade, né, da palavra, eles lutaram por isso também. Mas o nome, né, aquele que realmente se deu o movimento mesmo foi o Lutero, né, quando ele prega ali as 95 teses ali nas portas do castelo de Wittenberg, ali, ele revolucionou realmente, foi ali que começou mesmo o movimento. Como o João falou um pouquinho da vida dele, ele era um monge católico, ele também era um teólogo,
E aí, quando ele bate de frente ali com a verdade das escrituras, quando ele lê, Martinho, na juventude dele, ele tinha uma visão muito distorcida de Deus, com aquilo que ele já aprendia, de acordo com o que era falado de Deus, de acordo com o material que eles tinham em mãos a respeito de Deus, ele via Deus como um Deus que castigava, ele achava que ele tinha que se flagelar, ele achava que ele tinha que pagar penitências o tempo todo, ele tinha, a alma dele era muito perturbada, e ele procurava de qualquer forma, uma forma de aliviar a alma dele, de se sentir em paz, ele não conseguia entender, e aí, quando ele teve uma situação na vida dele, que ele estava no meio de uma tempestade, que caiu um raio, e ali ele ficou com medo de morrer, e ele fez uma promessa para um santo ali, eu esqueci o nome da santa, tem até o nome, depois posso passar para vocês. Acho que é Santana. Foi, eu não me recordava agora. Santa Ana, né? Ele quase foi morto por um raio, e aí ele entregou a vida Fez essa dele, promessa, isso. prometendo que ele viraria monge, né? Aí ele virou um monge, e aí ele também se formou, ele deu aulas também na Universidade de Wittenberg, né? E aí quando ele começou, ele fez uma viagem a Roma, e nessa viagem a Roma, que ele viu, né, a venda das indulgências, ele também, quando ele dava aula, ele percebeu que as pessoas eram totalmente influenciadas, compravam essas indulgências, e aí ele ele estava lendo Romanos um certo dia, a carta de Paulo ali aos Romanos, e quando ele leu esse texto, quando ele leu essa palavra que diz, o justo viverá pela fé, como eu disse anteriormente, ele teve essa revelação, e aí ele bateu de frente, ele não aceitou, e aí se deu, né, a reforma, a atuação de Lutero teve como ponto de partida a divulgação das 95 teses que ele apregou ali, como João disse, em papel mesmo, e rapidamente se espalhou pela Europa, né, e deu origem ao reformismo, né, que foi o seio da Igreja Católica, da Igreja Universal, da atuação de Lutero, e aí surgiu o protestantismo. Pode passar. E aí, Nath, é interessante porque aí nasce a gente, né? Porque até essa época era uma igreja só, né? Sim, era ali só... houve mesmo, né, a divisão daquilo que era católico romano e da igreja protestante. Trava a língua aí, Nath. Da igreja protestante. E realmente nós viemos, por isso que eu falei que é tão importante nós sabermos, né, então João? Porque até ali era uma igreja só. Cristãos, todo mundo era cristão, né? Entre aspas. Todos eram cristãos. Então nós somos cristãos protestantes. Sim. Reformados, né? Sim, é verdade. Tô brincando. Nós não somos reformados, viu, queridos? Na verdade, assim, eu tenho uma simpatia muito grande. Você é reformado, João. Eu tenho uma simpatia muito grande pelos cristãos reformados, né? Mas a maioria deles, eles são calvinistas, tá? Aí teria que ser outro café teológico, tá, gente? Para a gente falar um pouquinho sobre isso. Mas nós somos frutos dessa reforma protestante. Nós somos aqueles que protestam. E é interessante, né, Nath? Porque ao longo da história nós também fomos chamados culturalmente de evangélicos, né? Que hoje o evangélico ele perde um pouquinho por causa da mídia e tudo mais, mas nós somos aqueles que defendem o evangelho, né? Nós vivemos de acordo com o evangelho, e o evangelho é a boa notícia de salvação de Jesus, né? Então, nós carregamos aí essa bandeira vindo dos protestantes e valorizando aí o evangelho, tá? É bem legal aí a gente pensar dessa forma, né? Aqui, né? É verdade. Então, aqui também alguns pontos da reforma, né? O movimento que visou trazer a igreja à pureza, foi aquilo que nós já estávamos falando, trazer a igreja para voltar às escrituras, a doutrina dos apóstolos, que na verdade é os ensinamentos de Jesus, né? Aquilo que os apóstolos já, desde o início, do começo da igreja, a base das escrituras. A reforma colocou a igreja de volta nos trilhos da verdade, houve essa separação do que realmente é a igreja, né? O termo Igreja Católica hoje se refere à Igreja Católica Romana, mas como eu disse, Igreja Católica é a Igreja universal, né? A Igreja de Cristo sobre a terra, que somos nós, por isso que nós viemos, como o João falou, nós viemos dessa reforma, porque foi ali que era apenas uma igreja só, né? Os ensinamentos heréticos, o engano, uma decadência
espiritual, o povo ele estava sendo levado totalmente pela Igreja Católica, e ali houve esse rompimento. Então, a Igreja Católica, né, papal, romana é uma, e hoje nós somos cristãos, evangélicos, foi separado ali após a Reforma. E aí também aqui depois de Pentecostes, a Reforma foi o maior evento, né, que houve, foi o maior movimento espiritual. Houveram, depois da Reforma, até escrevi aqui, houveram avivamentos espirituais, mas o maior movimento que realmente separou, que trouxe a Bíblia para a mão do povo, que trouxe a verdade para a mão das pessoas, foi a Reforma Protestante. Legal, né? Será, gente, que nós estamos precisando hoje de um novo avivamento para impactar esse momento? O que vocês acham, hein? Eu acho que tá na hora, né, queridos? Está na hora. Bom, vamos lá. Alguns pontos, já chegando ao fim, né, João? João vai encerrar aqui. Então, como eu falei, teve impacto teológico, teve impacto social, teve impacto econômico, né? O impacto da reforma teve consequências não só religiosas, como eu disse, por quê? Porque naquela época a integração da igreja era igreja-estado, igreja política, era tudo uma coisa só. Então, quando houve o impacto da reforma, a verdade na mão do povo, aí a igreja ela rompe, né? Ela acaba rompendo, e houve também ali uma decadência em outros âmbitos também, que foi no âmbito social, cultural, as culturas praticadas ali naquela época elas começaram a mudar, serem transformadas também. O impacto social foi muito grande, porque, como nós dizemos aqui, a igreja, ela tinha domínio total. As pessoas naquela época, elas eram muito pobres, e a igreja tinha todo o poder, né? Tinha todo o domínio econômico. Então, quando a igreja perde esse poder aquisitivo sobre o povo, né? Esse poder sobre o povo, que as pessoas pagavam, as pessoas contribuíam, né? Naquela época as pessoas acreditavam que a salvação era mediante as obras, aquilo que elas faziam, o perdão dos pecados referente àquilo que elas pagavam, e quando essa mentira o Lutero trouxe isso à luz das escrituras, a verdade da palavra à luz das escrituras, houve também esse rompimento, então acabou impactando todas essas áreas. Legal, né, gente? Bacana aí. E é tudo isso, gente. Tudo isso influenciou muito aquela época, né? E Deus aqui fala, né, que Deus levantou Lutero, levantou outras pessoas, ó que o Jerônimo Savonarola também. Se vocês tiverem a oportunidade, irmãos, leiam aquele livro, Heróis da Fé. Heróis da Fé. Isso que a Nath falou, esse livro, ele relata os maiores avivamentos da história. Ele só não relata o avivamento da Rua Azusa, né, que veio ali, o Espírito Santo veio, fez um movimento muito poderoso ali nos Estados Unidos, nasceu ali, né, os pentecostais, né, naquela época, também é bem interessante esse avivamento da Rua Azusa, ele é bem famoso também, mas esse livro Heróis da Fé, ele traz desde Lutero, e ele traz esses principais avivamentos que a Natália falou, que aconteceram na Europa, aconteceram na China, na Índia, países, queridos, que foram muito, que até hoje, né, são muito resistentes aí a Jesus, ao Evangelho de Cristo. A Adriana tá aí, né? A filha dela mora na França. Ela sabe como é desafiador ali você ser um crente verdadeiro. Estados Unidos, ele tem muitos ministérios assim, muito abençoados, mas eles estão sofrendo como o Brasil, que a maioria das igrejas não necessariamente seguem esse evangelho verdadeiro, né? Se a gente for olhar igrejas, seminários de teologia que ensinam a Bíblia 100%, considerando ela como regra máxima de fé, não são a maioria, são muito poucos, né, Natália? É verdade. É aquilo que a gente estava falando, né, João? Nós olhamos aqui para o que aconteceu naquela época, para a necessidade da reforma, gente, nos nossos dias, tudo que está acontecendo no nosso tempo não é diferente.
Por isso que nós precisamos, né, ser voz ativa, nós precisamos realmente ser aqueles que conhecem a palavra, aqueles que defendem a verdade da palavra, porque hoje, depois do iluminismo, que a gente também vai ter uma oportunidade um dia para falar sobre isso, as coisas, elas voltaram a uma decadência também espiritual muito grande. Houve uma divisão, liberalismo teológico, tantas outras coisas, né, que aconteceram e estão acontecendo nos nossos dias, nossa, é terrível. Muitas igrejas, como eu disse, denominadas até cristãs, gente, que vivem debaixo de heresias terríveis, seitas, né, consideradas, denominadas cristãs também, ou até mesmo no nosso meio. Por isso que é importante a gente conhecer, né? Hoje, a Igreja Católica, ela perdeu, a Católica Romana, ela perdeu muito do seu poder, né? Se nós compararmos a igreja dessa época, que era o poder igreja-estado, né? Era considerada o poder do Papa. Hoje nós temos a influência do Papa, sim, mas naquela época ele tinha um poder de jurisdição. Ele até mesmo, como até um slide anterior, vai falar até do domínio econômico da igreja daquela época. Então, hoje a Igreja Católica ela perdeu um pouco desse poder, mas hoje nós temos outras seitas, nós temos outros grupos nessa época, no nosso tempo, que são muito piores, que nós podemos dizer que são muito piores até que a própria Igreja Católica também. Então, nós vivemos uma época bem difícil também, né, no que se trata a teologia, no que se trata a verdade das escrituras. Nath, hoje também, né, gente, a gente tem muito pluralismo religioso. A gente tem, sim, hoje em dia não é só o cristianismo, né? São várias outras vertentes. Gente, o islamismo, essa vertente aí mais rigorosa dos terroristas, me fugiu aqui a palavra, é o Islã mesmo, né? O islamismo mais extremado, ele está chegando com força, varrendo aí as nações, principalmente a Europa, e para o islamismo e para o Islã radical é o seguinte, ó, você não segue a nossa religião, você deve morrer. Então, assim, eles são muito radicais e infelizmente eles estão crescendo muito. E aí, nós cristãos precisamos cada vez mais a gente se fortalecer. Se os irmãos quiserem saber mais, depois eu vou deixar lá no grupo, aquele site, é um site de missões, que é o Portas Abertas. Ele mostra ali como os crentes que estão no campo missionário, como eles precisam, né, de apoio. Uhum. Quando a gente tiver a oportunidade de falar sobre seitas e heresias, isso vai ficar muito claro também, né? Como tem crescido isso no mundo, né? Então, aqui é um pouquinho da vida de Martinho Lutero também, né? Que ele foi instrumento de Deus, aquilo como nós já estávamos falando. Ele foi filho de camponês, aconteceu aquilo que nós também já comentamos, né? Ele fez aquela promessa, ele acabou se tornando um monge, ele entrou para o convento. Ali ele fez um voto de ser sacerdote, né? Isso no início lá de quando ele se tornou monge, devido ao que aconteceu. Depois ele ficou enfermo também, e ele fez esse voto. E aí, em 1512, ele leu, né, ele estava em Roma, e aí ele teve essa revelação que abriu os olhos, e aí ele compreendeu que a verdade é acerca da justificação pela fé, né? Então, ali ele, convencido pelas escrituras, ele bateu de frente, como eu falei, contra as indulgências, contra o poder papal, e ali se começou esse movimento. Aí, no ano de 1517, que ele pregou, como a foto ali atrás do que está escrito, a gente vê a imagem ali, ele pregou nas portas da igreja, que também era um castelo, uma universidade ali de Wittenberg. Gente, não foi à toa que ele a pregou ali, viu? Porque naquela época, os informativos mais importantes, os comunicados eram apregoados ali mesmo nas portas, ali era um lugar muito conhecido. Então, Lutero, ele era um homem muito inteligente, muito estudado, muito conhecido, ele sabia o que ele estava fazendo, ele não chegou de repente, vou colar isso daqui aqui, vou apregar isso daqui aqui, e pronto. Não, ele fez com a intenção de movimentar a sociedade, as pessoas lerem, e isso cresceu de uma forma muito grande, né? Foi espontâneo, assim que ele colocou ali.
então iniciou a reforma ali. No ano 1521 ele foi excomungado. Ele foi chamado para comparecer ali em frente de um concílio, onde ele tinha que voltar atrás das 95 teses, ele estava sendo obrigado a voltar atrás, a revogar tudo que ele havia dito, mas ele não fez isso. E por isso ele teve que se disfarçar, acho que alguém tinha até comentado no chat, ele precisou se disfarçar, mudou até de nome e ficou escondido em um castelo, e nesse período que ele ficou escondido no castelo, ele traduziu a Bíblia para o alemão, porque, como eu disse, a Bíblia ali era no latim. Então, mesmo que ele tivesse começado a reforma, que ele tivesse batido de frente com o poder papal e com a igreja, as pessoas não tinham a Bíblia, o povo não tinha a Bíblia. Então, quando ele traduziu, e aí a Bíblia foi para a mão do povo, na língua do povo, que foi em alemão, que ele fez essa tradução. Então, ele foi excomungado, como havia dito, fugiu. Em 522, ele traduziu a Bíblia para a língua alemã para que o povo pudesse ler. Né? E aí é legal, porque eu não sei se quem estava vai lembrar, mas nós falamos um pouquinho sobre isso em hermenêutica, onde nasceu também a necessidade da hermenêutica, né? Porque ali a Bíblia estava na mão do povo, o povo também poderia interpretar, né? Pegar interpretada de formas errôneas ali. Então, ali também, os próprios reformadores, eles bateram muito de frente também, defenderam muito a questão da hermenêutica ali, né? De uma hermenêutica sadia. Aqui, então, a gente termina, o João vai falar rapidamente sobre as 5 solas, e para a gente poder encerrar. Só para o pessoal aí também se atualizar, a hermenêutica, queridos, é a interpretação bíblica, né? É uma ciência, é uma disciplina da teologia, do direito também, mas voltando para a teologia, é a forma correta de você interpretar a Bíblia, conhecendo o texto, conhecendo o contexto, conhecendo um pouquinho aí das línguas originais. Quem sabe aí mais para frente a gente estuda isso junto. É bem legal aí conhecer um pouquinho também sobre isso. Aqui, queridos, alguns nomes aqui importantes, né? Lutero, Calvino, né? Fantástico Calvino. Tem aqui Zwinglio. Tem aqui outros nomes aqui. E aí, gente, esses nomes que vem aqui embaixo, slides no grupo para vocês, são vários temas aí que envolveram vários movimentos da história da igreja, né? O próprio luteranismo, o próprio calvinismo, tirando as polêmicas de lado, né? O João Calvino, ele foi um brilhante teólogo, mesmo jovem, ele escreveu um tratado de teologia. Essa polêmica de calvinismo não foi ele que inventou, inventaram depois da morte dele, então é importante a gente esclarecer a história. Ele era fantástico, viu, gente? Tem aqui os anabatistas, que eram aqueles que não eram batizados, né? Então tem toda essa questão aí de aqueles que batizavam e os que não batizavam, né? Essa palavra anabatistas traz uma referência a essa questão de uma polêmica em torno aí do batismo. E aqui a reforma anglicana, então vocês percebem que tiveram outras reformas, né? Depois. E da parte da Igreja Católica também tiveram movimentos de contra-reforma para poder perseguir os reformadores. Então a gente viu que o clima esquentou na Idade, por isso que alguns chamam a Idade Média de Idade das Trevas, né? Porque muita coisa aconteceu aí nessa época. E aí, queridos, para finalizar, tem alguns princípios que são muito famosos na Reforma, que são as chamadas 5 solas. A palavra sola em latim significa somente, né? Então, é bem interessante conhecer que são essas palavrinhas aqui que a gente viu a galera postar hoje, né? Sola gratia, sola fides, solo Christus, sola scriptura e soli deo gloria. Então, isso aqui foi considerado os 5 pontos-chave da Reforma Protestante, né? Somente a graça, salvação somente pela graça, eu não preciso de indulgência, eu não preciso de purgatório, eu não preciso pagar para o meu parente que está lá na eternidade, para que ele possa ir para o céu. A salvação, ela vem pela graça através de Jesus Cristo, conforme está lá na palavra. Sola fide, a minha salvação é somente pela fé. A autoridade da fé,
A vida através da fé, ela é superior à autoridade da igreja, à tradição da igreja, à tradição do Papa. Então, é um resgate a gente olhar pela fé, né? E aí, aquilo que a Natália falou, é o versículo da vida de Lutero, né? O justo viverá da fé. Deixa eu só aceitar aqui, que eu acho que alguém entrou. O justo viverá da fé, né? Acho que deu certo aqui. Sei que o meu travou aqui, gente. Só que aceitar que a Mônica, justo viverá da fé. Então, essa foi mais bem, Mônica. Voltando, então, a gente está falando aqui das 5 solas, os 5 pontos chaves da reforma, né? Somente a graça, somente a fé, somente Cristo. Gente, você voltar para Cristo, você olhar para a soberania de Cristo, para a doutrina de Cristo, a humanidade de Cristo, nós dependermos de Cristo para vivermos a palavra do Senhor. Jesus Cristo, ele sendo a autoridade, e não o Papa, e não a igreja. Então, foi um resgate também a você olhar para Cristo. Outro ponto-chave importantíssimo na reforma, sola escritura, somente as escrituras como regra de fé, como regra de prática. Aquilo que a Natália comentou, a interpretação tem que ser através da Bíblia. Todas as pessoas, mesmo aquelas mais comuns, elas devem olhar para as escrituras, tanto que a reforma, um dos frutos muito positivos que eu considero da reforma é a educação, porque as pessoas elas eram ensinadas a ler, ensinadas a escrever, para que elas pudessem estudar as escrituras. Então, as escolas bíblicas, elas têm uma grande influência muito positiva na sociedade, de você capacitar as pessoas, combater o analfabetismo, para que elas não só estudem as escrituras, mas que elas também consigam ter uma maior qualidade de vida. Então, eu acho que a igreja, o cristianismo, ele entregou isso ao longo dos séculos, e esse aqui é muito bonito, né? Só lhe deu glória, glória somente a Deus, é o nome do Senhor que tem que ser glorificado. A adoração, Lutero escreveu aquele hino Castelo Forte, né? É um hino muito bonito, vou mandar lá no grupo para vocês. Ele é bem interessante, ele fala Castelo Forte é o nosso Deus, e que revela aí muitas coisas que ele passou. Então, queridos, essas são as 5 solas, né? Somente a graça, a fé, Jesus Cristo, olhar para as escrituras e dar glória somente a Deus. Não é a autoridade do Papa, não é a autoridade da igreja, é a autoridade do Deus Todo-Poderoso, que é soberano entre todas as coisas. Então, queridos, foi um resumo, né, em 1 hora aí, para não ficar também muito longo, um resumo aí que a Natália, quero agradecer a ela por esse desafio de preparar aqui esse material para a gente, refletir com os irmãos, deixaremos gravado isso daqui para quem quiser acessar, mas é um pouquinho da história da igreja, e dando tudo certo, futuramente a gente gostaria de fazer uma série de bate-papos sobre este tema, desde Atos, né, para falar um pouquinho sobre a história da igreja, entre outros temas que vocês quiserem sugerir. Quer falar algo, Nath? Não, só isso, agradecer vocês que participaram, que a gente também avisou, como eu disse, em cima da hora, mas foi muito bom, né? É muito bom falar sobre isso, é muito importante, como eu disse, a gente conhecer. Vamos ter, né, a oportunidade de falar sobre a história da igreja antes, né, de 313, que hoje a gente começou de 313 com Constantino, mais um resumão básico para a gente entender aonde a igreja estava situada e o que estava acontecendo naquela época, mas é muito importante a gente começar lá de Atos e vir até os nossos dias de hoje, né? E eu acho assim, com tudo isso também que nós falamos aqui hoje, do que aconteceu, a importância de nós percebermos também a necessidade de uma reforma nos nossos dias de hoje. Eu não digo da forma que aconteceu ali, né? Porque ali o que estava sendo combatido ali era a Igreja Católica da época, mas hoje nós estamos vendo também muitas coisas acontecerem. E nós precisamos nos levantar, precisamos conhecer a verdade das Escrituras, nos esforçar, né, para conhecer mais do Senhor, da palavra dele, da verdade da palavra dele, porque assim como ele usou
Lutero, John Hus, né, e muitos outros que vieram, Calvino e muitos outros que vieram também depois, John Wesley, ele também quer nos usar. E é importante a gente saber disso, conhecer isso, para a gente não deixar os mesmos erros acontecerem e nós não fazermos nada, né? Nath, eu tô dando uma olhadinha aqui, as perguntas que vieram, quer ver, só para compartilhar aqui. As pessoas querem saber mais sobre os pais da igreja. Os pais da igreja, queridos, são os primeiros cristãos depois dos apóstolos, que fizeram parte aí, os primeiros cristãos que escreveram muitas obras que são base de doutrina para a gente hoje. São os primeiros cristãos ali após os apóstolos. Quer complementar, Nath? Não, é isso. É engraçado porque às vezes a gente escuta a palavra padre, a gente tem uma certa birra, né, por conta da Igreja Católica. Mas padre, na verdade, era pai. Os pais da igreja eram padres da igreja, que eram os pais da igreja. Eles trouxeram, né, eles defendiam, eles combatiam as heresias do primeiro, segundo, né, dos primeiros, na verdade, os pais do primeiro século, né? E deles foram surgindo outros homens que também, baseados na verdade da palavra, nos ensinamentos dos apóstolos, se levantavam também para defender. Então, é isso mesmo que você falou, né, João? E tem muitos, tem vários nomes importantes, mártires muito importantes, né? É interessante que no livro Heróis da Fé vai falar que a semente do evangelho, né, vem de lá, do sangue dos mártires, do sangue que foi derramado para que hoje a palavra de Deus estivesse aqui nas nossas mãos. Muitas coisas aconteceram para que hoje muitos debates, muitos concílios, né? Eles debatiam, eles combatiam as heresias terríveis que se levantavam na época e tentavam disseminar a igreja de Cristo. E como esses homens se levantavam e morriam pela causa, né? Isso que é mais bonito. E a gente pode falar sobre isso na história da igreja, né? Na verdade, faz parte da história da igreja. Isso, é legal conhecer. A Flávia perguntou, mas ela acho que ela não está aqui na aula com a gente, mas ela perguntou qual foi a Contra-Reforma Católica. Então, queridos, assim como teve essa reforma de Martinho Lutero, enfrentando ali a autoridade papal, trazendo aí essa reflexão, né, esse resgate aí às verdades da palavra, a Igreja Católica, que era uma potência na época, ela é muito relevante hoje também, ela não ficou de braço cruzado. Então, os reformadores, eles foram perseguidos, e aí surgiram movimentos para tentar frear esse movimento protestante. Mas nós percebemos que isso não se resolveu, porque isso não aconteceu porque os protestantes continuaram crescendo. Não vai dar tempo hoje, mas é interessante pensar, depois que teve a reforma, passaram-se alguns séculos e a igreja começou a refletir sobre a igreja para fora, porque a igreja passou muitos séculos com várias polêmicas doutrinárias e deixou de lado o aspecto mais missionário. Então, séculos depois, começou-se a refletir bastante sobre essa questão do avivamento, a questão das missões, as missões modernas, tanto que o Denis está aí, ele é a pessoa que está mais estudando, né, sobre missões, sobre missiologia. Então, é um tema também bacana para a gente levantar. Mas teve esses movimentos de contra-reforma, de perseguição aos reformadores. Isso aí se espalhou pelo mundo. Hã? Complementando o que você falou, essa contra-reforma foi... eles deram o nome de jesuítas. Então, foram pessoas que saíram também para pregar evangelho, né? Conforme a doutrina deles. Sim. Fazer a catequização. O que eles faziam? Fazer o catecismo, né? Tanto que chegou até no Brasil catequizando os índios. Só que nessa forma que eles iam com os padres, os jesuítas, né, pregar o evangelho, que é o catecismo, eles também estavam correndo atrás dessas pessoas que faziam da reforma, né? Então era um segundo mártir aí, né? Matavam essas pessoas, porque mandavam, né, matar. Exatamente. Eles tentaram até reativar aquilo que a gente chamou do Tribunal de Inquisição, né, que nós falamos lá no começo. Eles tentaram reativar, que era aquele Tribunal Santo, né?
Isso. Que eles perseguiam e matavam aqueles que se impunham contra a Igreja Católica, dizendo que, na verdade, que eles estavam libertando a alma daquela pessoa. Então, eles queriam trazer isso de volta nesse período da Reforma, como uma contra-reforma mesmo, essa questão que o Denis levantou também dos jesuítas, é muito importante, porque isso se disseminou também de uma forma muito intensa com a questão do catecismo que eles levavam para ensinar, né, para tentar combater a reforma. É bem pesado, mas tanto que para muitos historiadores católicos, a reforma protestante ela não é relevante, na visão deles, tá? A gente considera que ela é importante por tudo isso que a gente falou, mas na visão de lá, eles consideram que foi combatido e que não teve tanta influência assim, mas a gente sabe que teve, né? Outra pergunta que veio aqui, ela gostaria de saber mais sobre o Paracletos, saber mais aí sobre a doutrina do Espírito Santo, né? Paracletos é a palavra grega aí para consolador, né? Confortador, então é bacana aí falar sobre o Espírito Santo, muito legal. Rapidinho aqui, aqui não veio mais nenhuma pergunta, aqui foi a Adriana, obrigado, viu, Adriana? Eu gosto de aprender coisas simples, sem muita teologia. Eu acredito, né, Adriana, que a gente não ficou tanto aqui no aspecto teológico, a gente foi muito para a parte de história, e tentamos sempre fazer algum link com a nossa vida atual, né? Mas espero que você tenha gostado. Não, eu gostei, João, eu gostei bastante. É porque, assim, às vezes eu me perco um pouco quando é muito, assim, teologia e sem essa parte de vida prática, e aí eu não consigo vivenciar, sabe? Fica uma coisa muito histórica mesmo, porque eu não gosto de humanas, né? Eu gosto de exatas. História não é o meu forte, português também não, sabe assim? Eu gosto de exatas, então, mas eu gostei muito aqui da forma como vocês fizeram esse link mesmo, como você está falando. Ah, que bom, que bom. Eu estava dando mais uma olhada no material, muito legal, gostei, eu quero participar sempre que tiver, adorei. Ah, que bom. Eu estou vendo com o pastor se a gente consegue, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, para trazer um tema, né? A Mônica também está aí, né? Talvez algum tema voltado para não só temas teológicos, né? Mas um tema também que tem a ver com o nosso dia a dia. Por exemplo, né? Já finalizando aqui, essa semana teve uma baita polêmica aí, né? Sobre a questão de você atualizar a Bíblia. Um pastor disse isso, tudo mais e tal. E aí, por exemplo, ele está trazendo um pensamento que a gente lembrou muito do pensamento liberal. Então, para a gente entender o que ele está trazendo, a gente tem que estudar um pouquinho o que foi o movimento liberal. A Natália falou sobre o iluminismo, que foi um movimento filosófico lá no começo do século XIX, que trouxe influência até os nossos dias. Então, atualmente, a Bíblia ela está sendo muito combatida. Né? Os princípios, os valores bíblicos, eles estão sendo combatidos. Então, para a gente entender os efeitos disso, é legal a gente olhar de onde que surgiu para tentar projetar um pouquinho aí o futuro, né? Então, queremos agradecer a vocês aqui pela presença, pela participação. Vamos continuar assim, estudando, e quando a vacina sair, a gente conseguir estar presencialmente, talvez a gente consiga fazer um evento assim mais gostoso, mais agradável. Mas o online também não é ruim, né? A gente pode depois postar a gravação e todo mundo também tem acesso. Então, agradecer mesmo aí. Gil, Mônica, Denis, Adriana, Natália, Jane. Pois é, Gil, pois é. Isso aí, vários pastores comentaram. A Nath também mandou uma live aí de outros pastores também que comentaram, né? Nós aprendemos, queridos, que a Bíblia ela já é suficiente, né? Ela não precisa ser atualizada, então é importante a gente estar alerta aí, né? Nesses cuidados. Amém, queridos? Parabéns, João. Parabéns, Nath, pela iniciativa de ajudar, de abençoar os irmãos, se dispor, né? Porque a gente sabe que não é todo mundo que se dispõe a ensinar, a abençoar com conhecimento, né? E que a gente possa aprender cada vez mais aí com vocês. Obrigada, viu? Obrigada a vocês pela participação. Obrigada. E aí, quem sabe, né, um tema futuro aí, ó, falar de educação cristã
trazendo Bora. a Mônica aí com a sua vivência, né? Bora falar de educação cristã. Educação cristã é um tema bem legal também, um tema muito importante aí, que às vezes a gente não dá a devida atenção, né? Mas que é essencial para você trabalhar desde as crianças Sim. até mesmo toda a igreja, né? E a Mônica tem uma vasta experiência aí nessa área. E a Adriana está aqui com a gente, né, Adriana? A Adriana atua na parte da administração da igreja, né? Que é muito parecido com a administração de empresas. A igreja também, ela tem ali o financeiro, ela tem os departamentos. A Adriana está aí num desafio grande aí de implementar um novo sistema. Como isso é complexo? Eu já vivi isso numa empresa. Imagina na igreja, né? Uma igreja de mais de 300 membros, é um desafio também. O Gil aí na parte dos obreiros, o Denis capelania, missões. Olha, tem tanto tema legal para tudo aqui, glória a Deus. Eu posso trazer algumas heresias também, entendeu, gente? Misericórdia. Não, para a gente aprender, né? Aprender a não. Como combater as heresias. É porque, assim, quando a gente tinha a escola bíblica, né, a gente estudou um livro que chama Seitas e Heresias. Nossa, foi muito... eu lembro. Foi top, muito top, assim, todo domingo era uma religião, e a gente queria que durasse 2, 3 domingos, algumas, né? E é muito bom conhecer, porque se a gente também não conhece... Né, a gente não consegue combater, muitas vezes combater, né? Exatamente. É o que eu essa semana até conversei um pouco com a Mônica, que eu tenho uma amiga da época da faculdade que ela é agnóstica. Olha só. Nossa, agnóstico. É um ateísmo, né? Sim. Né? Ainda assim, eu até falei com a Mônica, eu ainda vejo que o agnóstico ele é pior que um ateu. É pior. Porque o agnóstico, ele combate todas as crenças. E o ateu já não acredita, né? Exatamente, né? E assim, pela graça e misericórdia do Senhor, né, nós somos amigas ainda, mas ela me colocou na parede e a gente ficou 4 horas, assim, debatendo várias coisas, né? E eu só pedindo misericórdia do Senhor, porque os temas, né, que vem isso de inquisição, várias coisas, assim, eu falo, Senhor, eu não sei tudo, só tua graça. E ela falou assim, Adriana, eu só converso ainda com você porque você não me excluiu. Porque todos os cristãos que eu já conversei, assim, que eu coloquei na parede, eles não falam mais comigo. Nossa, gente. Então é porque é às difícil. Vezes não conhece, né, Adri? Às vezes é porque não conhece do tema. Por isso que é importante, viu, João? Essa questão de ensinar, sabe, seitas, heresias. Nossa, seria muito bom mesmo. Sim. Quer ver? Adriana, a gente estava com um projeto de falar sobre 2 temas, nós ficamos, né? Entre história da igreja e seitas e heresias, né? Seitas e heresias é muito bom. O que você ia falar, João? Quantos anos você estudou isso? Já tem mais de 5 anos? Mais. Tá vendo? Isso aí, gente. Trazer. Vamos João, foi na época do Pastor Laerte. Eu tô com vocês desde 2012. Né? Ele trazia esses temas assim, e eu ainda tenho o material, né? Mas é muito legal, é muito bom a gente conhecer. Eu fiz um curso de Seitas e Heresias, já deve ter mais de 10 anos. Tem uns 10 ou 15 anos. E, gente, daquele tempo... É muito bom, viu? Pra cá, faz 2 meses. Só pra vocês terem uma ideia, gente, ó, a lei mudou, não se fala mais seitas e heresias. O nome correto... O nome agora é religiões comparadas. Que eles acham ofensivo, né? Você trazer, assim, seitas, heresias e tal. Mas, assim, você senta com o Testemunho de Jeová, você senta com o espírita, você senta com a pessoa que crê religiões orientais, né? Sim, Nova Era. Né? Entendeu? A gente tem crente que vê horóscopo, vê signo, sabe? Sim. Entendeu? Eu acho interessante porque eles estudam muito, principalmente para nos combater, né? E muitas vezes nós que deveríamos estudar a palavra, a gente tem a Bíblia ali à nossa disposição, a gente não faz, e eles estudam muito. Nossas testemunhas de Jeová, elas
leem a Bíblia, elas conhecem a Bíblia, né? As outras seitas também, eles têm os próprios livros, eles são adeptos a tudo aquilo que eles acreditam, né? A seita, a religião que eles acreditam, e eles conhecem muito profundamente. Tem uma pessoa que ela se deixou, ela é cristã, uma amiga minha, ela começou a duvidar, porque ela começou a conversar e a testemunha de Jeová falou algumas coisas para ela que ela mesma ficou, nossa, tá na Bíblia, mas tá na Bíblia mesmo. Então a própria pessoa não sabia, porque não estuda e não conhece. Então é muito importante mesmo, né, a gente levantar essas questões e a gente conhecer a Bíblia. Muito legal, viu, gente? Muito legal, muito gostoso aí esse bate-papo. Deus abençoe muito a vida de vocês. Alguém quer falar? Eu. Manda o café. Faltou café, né, gente? O café, né? Não. É virtual, o café é virtual. A Nath tá com café lá. Fala, Denis. Então, nesse tempo agora, pandemia, né? Eu voltei a ter o projeto com o pessoal lá da Assembleia, e um rapaz, para poder voltar a ter a comunhão com jovens, ele criou um projeto que se chama SJ, Simplesmente Como Jesus. Olha só. E a gente está se reunindo lá na igreja lá, né? Claro, com questão do espaço, tudo, mas debatendo alguns temas que é focado realmente com aquilo que a gente está fazendo aqui, que é teológico, né? Que ajuda muito na conversão, que ajuda muito no caminhar com Cristo, né? Eu vou mandar a lista para vocês lá. Eu fiquei de falar com a liderança de jovens também, para poder fazer isso com jovens e adolescentes. Porque isso aqui ajuda muito na vida espiritual, na vida social em si. Né? E, por exemplo, já debateu sobre o aborto à luz da palavra, acesso à justiça, reconciliação. Né? Muito legal. São 48 temas aqui. Eu vou mandar lá para não tomar o tempo aí. Não, obrigado, Denis. Obrigado. O Denis está falando, eu estava lembrando de algo rapidamente, gente, sobre isso. Essa porcentagem que nós vemos falar assim, da cristianismo, é uma porcentagem de cristãos muito grande, né? De evangélicos é muito grande, mas dentro dessa porcentagem, na verdade, por exemplo, Testemunhas de Jeová, Adventistas de Sétimo Dia, os mormons, eles são considerados cristãos. Todos aqueles que confessam, né, que falam que tem Jesus em sua religião são considerados cristãos. Então, eles entram nessa porcentagem que é considerada a porcentagem do cristianismo. Então, se a gente pegar, quando a gente vê, nossa, o cristianismo está crescendo, a porcentagem dele é muito alta no mundo. Na verdade, não. Na verdade, assim, uma porcentagem dentro da nossa porcentagem são de seitas que se denominam cristãs, porque tem Cristo também dentro, né? O Espiritismo fala também de Jesus, as Testemunhas de Jeová, os Mormons, então eles são considerados cristãos dentro da porcentagem, né? Quando você vê falando ali na TV, ou em estudos, ou até pesquisa na internet, o socialismo, ele calcula assim, todo aquele que confessa Jesus, todo aquele que tem Jesus na sua religião, independente de ser filho de Deus, se não é, se Jesus veio em carne, se não veio, se ele é isso, se ele é aquilo, se tem Jesus no meio, eles colocam como cristianismo. Então isso é muito sério, porque às vezes a gente está achando que está crescendo, e, na verdade, dentro do cristianismo tem muita seita, então por isso que é importante a gente conhecer. Eles não são considerados outras religiões, eles são considerados cristãos para o socialismo, mas nós sabemos que não, nós sabemos que são seitas, né? Era só isso que eu ia comentar com vocês, eu tinha esquecido. Linda, inteligente. Gente, Deus abençoe, para não se alongar mais, já passou da nossa... A gente programou aí mais ou menos 1 hora. Vamos orar agradecendo. Deus abençoe muito cada um de vocês, que o Senhor os recompense. Depois eu mando lá no grupo de novo o canal do YouTube, se vocês quiserem se inscrever, deixar lá um comentário do que vocês acharam desse bate-papo. E a gente vai tentando fazer mais outras edições para a gente continuar aí refletindo sobre esses temas, aprendendo, crescendo e se fortalecendo, porque Jesus está voltando, né, queridos? Então, quanto mais a gente fortalecer a nossa fé, mais estaremos
fortalecidos como igreja e não sendo enganados, né? Muito pelo contrário, sabendo aí tudo o que está acontecendo nesse tempo. Vamos orar, queridos. Vou pedir para o Givonaldo, Diácono Gil, orar por nós aí para a gente encerrar. Pode ser, Gil? Pode, só um momento. Tá ocupado? Já ocupado? Para outra pessoa aí orar, eu estou digitando aqui o negócio. Não, tá bom, eu oro então, gente, eu oro aqui. Vamos agradecer a Jesus, tá, queridos? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Querido Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo de aprendizado. Muito obrigado, Senhor, porque há mais de 500 anos atrás, o Senhor levantou não só Lutero, mas o Senhor levantou homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo para defenderem a tua palavra, Senhor, para ensinarem a tua palavra. Nós sabemos que essa palavra, este amor de Jesus, é a solução para esse mundo. Então, se alguém assistir esse vídeo em outro momento, se alguém pegar essa gravação, que essa pessoa seja impactada pelo amor de Jesus, que essa pessoa venha conhecer o Deus da palavra, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que nos deu a graça, que nos deu a tua palavra, que nos deu a tua salvação. E por isso, Senhor, nós te agradecemos por esses 500 anos da Reforma, em que podemos, Pai, pensar na verdade do Evangelho e cada vez mais como igreja, sermos fortalecidos e abraçarmos o teu Evangelho verdadeiro. Que o Senhor possa recompensar cada um que esteve aqui presente, que o Senhor possa fortalecê-los e que juntos, como igreja, possamos crescer em discipulado, possamos crescer nos PGs e possamos ter muitos testemunhos debaixo da tua graça, debaixo da tua palavra, e assim nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos. Em nome de Jesus oramos. Amém, queridos. Amém. Amados, obrigado, viu, pela presença. Deus abençoe vocês. Amém, Deus abençoe a todos. Até a próxima, hein? Até. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Fiquei num grupo que vai ter mais edições, hein? Tá, pode deixar. Tchau, Deus abençoe. Tchau. Amém. Obrigado, Nath, Deus abençoe. Nada, obrigada, João. Deus abençoe vocês aí, viu? Tchau, Jane. Tchau, Eliel. Tchau, Amém. Denis. Tchau, Denis. Obrigado, gente. Deus abençoe.